Signo de Peixes, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Eu agradeço muitíssimo e essa atitude também pode ajudar mais pessoas, porque assim o algoritmo entrega mais o vídeo e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, o símbolo do signo de Peixes, a egrégora de Peixes, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente. Então vamos lá, também uso runas, oráculo da roda de cura, que trabalha com crenças limitantes. Então vamos lá. Eu peço autorização para entrar na energia de vocês, para acessar o inconsciente e através dos símbolos do tarô e da constelação, trazer os bloqueios, as dores, dificuldades que estão em nosso inconsciente e depois os direcionamentos, orientações que o tarô traz. Então vamos lá, fundo do deck, essa é minha ajudante aqui, a Milu, daqui a pouco ela desce da mesa. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros é de miséria, que é humilhação financeira. Então, a gente precisa tomar cuidado com as ações. Aqui é uma carta de enfraquecimento de poder, de falta de harmonia. Mas, ao mesmo tempo, é uma carta que indica que a solução está em suas mãos para sair dessa situação. O que será que está acontecendo com o Pisciano? Nós já vamos entender. Na sequência, a gente tem aqui o Valete de Paus. O Valete de Paus é uma carta assim de lealdade, dedicação, de uma promessa para um futuro, de um início de uma ação para um futuro, tá? Na energia de vocês sai o 5 de espadas. 5 de espadas é traição. E é briga, mas é uma briga por debaixo dos panos, é uma coisa assim, como que eu vou dizer? Você está perdendo tempo com alguém, é um desperdício, tem um desequilíbrio, é traição, é engano, fracasso, decepção, mas assim, cuidado com pessoas, isso aqui é trapaça. Ai, deu dor de cabeça até essa energia aqui. Eu vou colocar aqui na bandeja. Tá vendo que tem uma cobra? O braço da pessoa vira uma cobra abraçando aqui. Essa traição aqui. O que será, hein? E que te leva a uma escassez financeira ali, ó. Uma perda. Vou colocar o dinheiro. Na sequência, o 9 de paus. O 9 de paus, ele fala de uma rivalidade, de uma disputa, de obstáculos que parecem, assim, em princípio, intransponíveis e que esses obstáculos, esses atrasos, essa disputa, rivalidade, tá vendo que a pessoa tá olhando de rabo de olho, assim, tá desconfiado de alguém, pode levar a novos caminhos. Na sequência sai a carta do mundo, que é a completude, que é a realização, que é um progresso, mudanças. Então, assim, oportunidades a longo prazo. Então, tem alguma situação aqui que vai te tirar de um caminho e te levar para outro. Nossa, mas me deu dor de cabeça. Quando eu entro na energia do campo, né, vou colocar dor de cabeça aqui, me deu um desconforto. Quando eu entro nessa energia, por neurônio espelho, sabe quando uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono? Então, tem alguma coisa aqui, pode ser essa energia de trapaça que eu tô sentindo, porque eu tenho muitos neurônios espelhos, acho que por treino mesmo, de trabalhar muito com neurociência.
que é a linha terapêutica que eu trabalho, né, para acessar as memórias do corpo, para trazer o inconsciente à tona, além do tarô e da constelação, eu espelho muito o que a pessoa está sentindo. E na hora que eu entrei no campo aqui, deu uma dor de cabeça no frontal, assim, um desconforto com essa energia de trapaça, de disputa. O 5 de copas na sequência é assim, eu tô olhando para as dores, para as copas derramadas e não tô olhando para o que tá em pé. Eu tô preso às perdas, sabe? Mágoas, frustração, abandono, tem um arrependimento, amarguras, coisas que não deram certo, e você fica olhando para essas coisas que não deram certo, em vez de falar assim, bom, não deu certo, não era para mim, vamos lá, vamos sair disso, vamos, levanta a cabeça. Gente, a gente tá no momento de eclipse, né? O eclipse agora do dia 7, que é domingo, nenhum dos dois eclipses vão ser visíveis aqui no Brasil, mas eles vão influenciar o planeta todo. O do dia 7, ele vai trazer questões ligadas ao inconsciente pessoal e coletivo. O do dia 21, que é o eclipse solar, ele vai trazer rupturas. Então, assim, as coisas vão mudar, né? E essa energia do eclipse, ela dura uns 6 meses, então vai depender muito do que a gente faz agora, que vai determinar as energias do futuro. Então, assim, levanta a cabeça, vamos pra cima, eu vou dar a volta, eu vou sair disso, a gente vai clarificar, vai entender o aprendizado, vamos com calma, mas, e sai a rainha de espadas. A rainha de espadas é uma rainha de vitória, porém, ela é assim, sabe, como é que eu uso o termo? Ela é fria. Ela é, sabe aquela pessoa que não pensa 2 vezes em pesar o clima se for necessário? É a rainha de espadas. Ela tem um egoísmo, uma obsessão, é uma pessoa difícil, leva um isolamento muito mental. Vai ter um domínio do mental assim absurdo. Mas é aquela que fecha o tempo, sabe? Fecha o clima, pesa o ambiente. Ela é muito fria, obcecada. Tem um lado bom, ela é determinada, ela vai, ela acontece. Ela faz, ela não pensa nos outros, ela foca em si, ela... Sabe, é um objetivo, eu vou chegar naquele ponto, eu vou sair dessa dor, eu vou sair dessa escassez, vou sair dessa... É ótimo nesse aspecto, né? Às vezes precisa. E olha que legal, e na sequência sai a carta da força. O que é essa carta? Ela indica que você precisa, vou colocar aqui, força, o leão. Sair dessa dor, entrar no seu inconsciente, mergulhar no seu inconsciente e resgatar a sua força. O seu poder pessoal, o seu poder de escolha. Aqui é uma carta de coragem, de equilíbrio, de harmonia, de conquista. É a sua força interior, sabe? É o domínio, é a carta da vitória, é o domínio da situação. Assumir o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Na astrologia é Plutão. Plutão é a capacidade de colocar limite, em dizer não, eu não aceito isso. Eu assumo o meu lugar de poder, o meu lugar de valor, porque tem disputa, tem trapaça. Na sequência sai a carta da reflexão. O 4 de espadas é assim, é uma pausa, mas é uma pausa para eu refletir sobre o que aconteceu, me traz o aprendizado dessa situação. Que mais que eu posso dizer? Tem uma inércia, né? Tem uma suspensão, uma paralisação, uma imobilização que não é desejada, mas ela te leva a um aprendizado se você souber aproveitar. Isso é muito bom. É uma paralisação, sabe aquele assim que você não quer sair da cama, é uma fuga, mas chega uma hora e fala assim, eu preciso sair disso. Então, ele te leva a uma... É uma carta de incapacidade, mas te faz refletir. Isso é bom. E na sequência, aqui aparece, olha, essas 2 cartas, maravilhoso. Normalmente eu tiro 4 cartas para a essência, né, da energia, mas eu vou tirar mais 2 aqui porque fazem sentido, elas conversam. Na sequência aqui, sai o 8 de copas. Repara que tem 8 copas em pé, mas tem um buraco, tá faltando uma copa. Que copa é essa que falta? Copas são as emoções. O que falta? O que falta tá dentro da pessoa. E essa pessoa tá de costas.
Ela tá indo, olha que a carta é escura, ela tá mergulhando no inconsciente dela, para buscar o que tá dentro dela para trazer as mudanças. E tem uma lua. O que que é a lua? A lua é o inconsciente. Então, deixa eu só organizar aqui. A lua, ela mostra o que está no nosso inconsciente. Então, essa carta, a pessoa tá buscando o que falta, deixando algumas dores para trás e mergulhando em si mesmo, em autoconhecimento. Por isso faz sentido com o 4 de espadas, que é esse momento de inércia que vai te levar a uma reflexão. E na sequência que sai o 8 de copas, fala assim, realmente eu preciso buscar o que falta emocionalmente, o que me bloqueia, quais são as dores, mergulhar nesse inconsciente. Eu vou colocar a carta da lua. A lua é o inconsciente. E na sequência, o 6 de espadas é a carta que eu mais gosto. É uma carta difícil, é uma carta de transição, é uma carta de turbulência, é uma carta de confusão mental. Mas assim, eu decidi quem vai comigo, quem não vai. Eu vou sair dessa hesitação, e vou para os meus projetos futuros. Eu vou decidir quem vai comigo e quem não vai, quem merece ir comigo e quem não merece ir comigo. Tá? É ótimo. Muito bem, eu vou tirar os dados astrológicos. Usem outros signos fortes do seu mapa, Sol, Lua, Ascendente, signos fortes, para complementar a leitura. Lembre-se que a leitura pode estar espelhada, falando de uma outra pessoa relativa ao signo de peixes. Adapte a sua realidade, tá? Por favor, lembrando que aqui é uma leitura geral. A gente tem a energia de Marte, que é uma energia de ação, de movimento, do masculino, de trabalho. Energia de Leão, que é o brilho, que é a sua força, que faz os seus olhos brilharem. E casa 8. O que é casa 8? Fechamento de ciclo. A casa 8 também fala de sexo, fala de herança, fala de magia. Magia mesmo, magia, feitiçaria. Mas, principalmente, fechamento de ciclos. Então, eu vou colocar aqui o nó do sul, que são aspectos que podem estar ainda em aberto. Nossa, podem estar em... Que português horroroso. Mas, enfim. Que impedem de eu chegar num novo ciclo, no meu nó do norte, no meu propósito. Então, eu preciso verificar o que está em aberto no meu na minha psique, no meu inconsciente, que me impede de chegar aonde eu preciso, no meu nó do norte, no meu propósito. Porque fala de fechamento de ciclo. Se você quiser uma leitura particular para a gente entender melhor, ou mapa astral, para a gente verificar o que falta no seu inconsciente para a gente resolver essa questão. O que precisa fechar? Vamos tentar esclarecer aqui. Claro que aqui é uma leitura coletiva, né? Então vamos lá. Qual o aprendizado para o signo de Peixes? E olha que interessante, esses eclipses agora, eles são de fechamento de ciclo. Eles vão acontecer no dia 7, é o último grau, é o grau crítico de Peixes, assim, antes da virada para Áries. Então, Peixes encerra um ciclo de aprendizado para iniciar um novo ciclo. E esse eclipse vai acontecer assim, 29 graus, 59 minutos, assim, no limite, no último grau de Peixes. É um grau crítico de evolução espiritual para a humanidade. A gente está vivendo, assim, um chacoalhão. E isso vai determinar o nosso futuro. Gente, levantem assim a força, assumam a força de vocês, o lugar de poder para mudar essa situação. Vamos lá. Uma carta para o aprendizado, para o signo de Peixes, por favor. Eita, os enamorados. Os enamorados é a energia de Gêmeos. Não tem energia de Gêmeos aqui, mas os enamorados é a carta de Gêmeos. Olha para um lado e olha para o outro, ou seja, tem um dilema. Então, tem um dilema aqui e saiu invertido, como se, assim, ou seja, você consegue sair desse dilema. Você consegue enxergar o que está oculto, enxergar a trapaça. Tem duas cartas aqui que indicam traição. É isso que está me dando dor de cabeça, a energia de traição aqui em cima de vocês. Olha o dilema, eu coloquei esse símbolo aqui como dilema. Você consegue sair disso. Vou tirar mais uma carta para o aprendizado, por favor. Qual o aprendizado para o signo de Gêmeos? 3 de ouros.
Três de ouros, ele fala de um momento assim de expansão, de abertura, um movimento no sentido positivo, ajuda das pessoas, um compartilhar, assim, é um começo, não é um comecinho, mas já está engatinhando, digamos assim, novos resultados. Então, ótimo, você vai conseguir sair dessa dificuldade, dessa escassez. Deixa eu tirar uma outra carta aqui que estão me pedindo aqui. Qual o sentimento de peixes frente a toda essa situação? Ai, peraí que tem carta virada. Mais alguma? Não. Qual o sentimento de peixes frente a essa situação? É para você ir além da ilusão, ou seja, para começar a enxergar além. Além da ilusão, pode falar um monte de coisas, né? Talvez você estivesse iludido com essas pessoas aqui. Esse 5 de espadas e 9 de paus é uma carta, uma de trapaça, uma de traição. Então, para começar a enxergar um pouco além, e também ela me diz assim, às vezes a gente está olhando o aqui, assim, muito pertinho. Mas sabe quando a gente olha de longe, a gente enxerga a situação de um outro prisma? Isso até no sentido profissional que me vem. Ó, tem um dilema ligado ao dinheiro. Então, use a criatividade para sair dessa escassez. Seja criativo, pense em outras coisas. Aproveita a força dos eclipses para conseguir fechar este ciclo. Olha, me vem aqui Saturno. Saturno, ele fala de fechamento de ciclos kármicos. Acho que meu gato pisou em cima aqui, mas vamos lá. Fechamento, ele é deus do karma, ele é Cronos, deus do tempo, fechamento de ciclos kármicos. Você consegue vencer esse ciclo, tá? Mas pede ação. Eu vou colocar o bonequinho do fogo. Fogo representa a ação. Mais uma carta, por favor. Qual o sentimento que o pisciano precisa trazer neste momento? Olha, apego ao passado e saiu invertido aqui. Ou seja, essa carta também fala de desapegar do passado. Esta também. E aqui, ó, o ir além da ilusão é se desapegar do passado. Seja um passado que você ficou preso em ideias, em crenças. Eu achava que o negócio, o projeto era este, sei lá. E ficou com uma ideia fixa. E aí agora pede assim, nós precisamos olhar além. E saiu invertido. Ou seja, desapegue. Você vai conseguir desapegar deste passado. E me vem aqui se tem alguma crença limitante. Eu vou usar o oráculo da roda de cura. O oráculo da roda de cura eu desenvolvi. Já está à venda para quem é terapeuta, não só necessariamente oraculista, tarólogo, porque ele traz as crenças limitantes e fala de padrões ancestrais. Oráculo da roda de cura. Usa a sabedoria xamânica e os arquétipos, psicologia analítica e arquetípica. Vamos lá. Quais são as crenças ou qual a crença que o pisciano precisa vencer neste momento, nessa situação? Uma carta, por favor. Saiu aqui a carta do plantio do milho. Ela fala de autenticidade, fala de cura, de que você pode expressar seus sentimentos. Pede uma menor desconfiança. Assim, já percebeu que a pessoa é assim? Ok, então vamos lá, agora eu vou deixar isso para trás. E me indica, olha que interessante, que tem uma personalidade, uma carta de água, uma carta de emoções, que tem uma personalidade sua formada por traumas, forjada por traumas. Então é necessário trabalhar com, olha, já vou explicar aqui, trabalhar com a neurociência,
para reabsorver os resíduos de cortisol, de adrenalina, que ficam formando gatilhos. Então a gente já fica num... Talvez esse desapego seja isso. Porque assim, eu quero desapegar, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, né? Por que eu tô com medo? Porque eu passei por traumas, eu passei por escassez, passei por dor, passei por miséria, passei fome, sei lá. Então, trabalhe isso. A melhor técnica para trauma, conhecida hoje mundialmente, é a experiência somática, Somatic Experience. Eu alio a sessão de tarô, de constelação, de apometria, o trabalho com a neurociência. Porque não dá para separar mente, emoções, espírito e o corpo. E o trauma também está no corpo, forma-se uma memória celular. Meu telefone está na descrição do vídeo. Ok? Então eu vou pausar o vídeo. Voltei. E olha o que tem na bandeja aqui. Saturno, que representa esse ciclo kármico aqui, ele está se encerrando. Ele está se encerrando. O dilema é encarar esse novo projeto. Talvez seja necessário... Olha, tem muita ação ligada às questões do passado, muita briga aqui no passado, muita briga. Marte é o deus da guerra, traição, mas isso está se encerrando, esse ciclo está se encerrando. Então é necessário limpar todo esse passado para que você avance, mas precisa assumir a sua força. E às vezes a gente está preso a traumas, questões do passado que a gente não consegue, a gente fica naquele looping mental e emocional e muitas vezes não consegue sair disso. Mas isso está se encerrando e vem um novo ciclo agora para o pisciano. Okay? Uma carta para o inconsciente do signo... Uau! Roda da fortuna, porém vem invertida, ao revés. Ai, meu pai amado! A roda da fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Fortuna é o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa lá na França, na época do tarô de Marsella, que deu origem a essa carta, esse arquétipo, né? São 78 arquétipos. Que é e a vida da pessoa era uma desgraça, para falar a verdade lá. E ela vem invertida. A roda da fortuna, ela acontece conforme ela gira, conforme as nossas atitudes, conforme as nossas ações. Eu vou colocar aqui a roda da fortuna, a roda do destino, conforme as nossas ações, né? É uma carta que fala de instabilidade, porque as coisas estão mudando, de obstáculos. Ela traz mudanças repentinas. Agora, cuidado para tomar decisões, porque a gente está num momento de mudança. E dependendo das nossas atitudes, a roda da fortuna vira ao nosso favor ou contra. Então isso a gente precisa entender, porque aqui veio invertido. Clarificando a roda da fortuna, por que ela vem invertido para o inconsciente do signo de Peixes, por favor? Sorte, peraí que virou mais uma aqui. Oh, meu pai, a torre. Ah, tá, eu que tô com o baralho virado, então eu não vou considerar as cartas invertidas. Bom, aqui é a carta da espiritualidade, o baralho cigano, tá bom? Então tem a ajuda da espiritualidade. A carta da sorte pode ser boa sorte ou má sorte, depende das suas atitudes. Mais uma vez, ó, ação. Mais uma carta. Clarificando a roda da fortuna, por favor. Prosperidade e abundância. Invertida. Por que tá invertido, gente? Mais uma carta. Ok, entendi. Então, olha só. Sai a carta do navio. Carta da prosperidade e abundância, que é a carta da árvore. Carta da sorte, que pode ser boa sorte ou má sorte, que é a carta dos trevos, ou trevo. E a espiritualidade. A torre no baralho cigano é espiritualidade, não é a torre do tarô, é outro significado. E a carta do navio. Navio tá na água. Água ou copas são as emoções. Conforme a gente muda as nossas emoções,
a gente muda a direção do navio. Então, qual é o tipo de pensamento, o tipo de sentimento? Eu vou colocar aqui, ó, sentimentos ruins. Vou colocar aqui apego à dor, ao sofrimento, ao passado. Que tipo de pensamento, sentimento eu tô cultivando, que eu tô fazendo a minha vida virar de cabeça para baixo? Ao revés, roda da fortuna ao revés. Então, vamos cuidar disso. Deixa eu clarificar com os arcanos menores. Deixa eu só ver se não tem nenhuma carta aqui de... Bom, se sair eu tiro 2 vezes aqui. Deixa eu clarificar com o arcano menor a roda da fortuna, com a cartomancia. Uma carta, por favor, para clarificar a roda da fortuna. 5 de ouros. Que é essa carta aqui, é a mesma. Então, as suas atitudes estão te levando ao 5 de ouros. E 6 de espadas. 6 de espadas é a decisão. Nossa, tem machucado na carta. É a decisão. Quem vai com você e quem não vai. Então, talvez você esteja levando com você pessoas ao dilema. Talvez você esteja se associando com pessoas, seja nos negócios, na família, que estão te prejudicando de alguma forma. São pessoas, ó, traição. Me vem muito inveja aqui e você não está percebendo a inveja dessa pessoa. Talvez exista uma malquerência, sabe? Eu vou colocar aqui. Ok. Passado consciente. Olha lá o apego à dor. Sabe, gente, infelizmente, olha, tem fofoca, tem malquerência, tem inveja, tem tudo isso no seu passado. Isso precisa ficar para trás. Uma sombra de peixes é a manipulação também de informações. Deixa eu colocar aqui Mercúrio. Mercúrio é o regente da comunicação. Passado consciente do signo de peixes, por favor. As de copas. O As de copas é uma carta assim, de alegria, de abundância, de acontecimentos, acordos, bem-sucedidos, superação de obstáculos. Então, tinha isso no seu passado. Alguém entrou na sua família, você se associou com alguém, que pode ser um familiar, pode ser um sócio, pode ser um relacionamento, que as coisas começaram a dar ao contrário, e você ainda não percebeu quem é essa pessoa. Essa pessoa não é quem você pensa. Deixa eu tentar clarificar. Vou usar um outro baralho aqui para tentar clarificar a energia dessa pessoa. Que tá deixando a roda da fortuna ao revés. Que tá fazendo o pisciano entrar na energia de escassez. Deixa eu colocar a escassez aqui, ó. Aqui, ó. Clarificando, por favor, essa energia dessa pessoa. Lembra que a leitura pode estar invertida. Mais uma carta, por favor. Espelhada. Olha. Normalmente, a carta da porta, ela indica que são assuntos externos à nossa casa, tá? Então, não é interno, não é familiar, essas coisas assim. Pode indicar também assuntos de trabalho, né? Porque fora de casa, amigos, enfim. E pode falar de uma espiritualidade. Olha, ali também saiu carta da espiritualidade, a carta da torre no baralho cigano. Normalmente, a espiritualidade de rua, uma espiritualidade... Não estou dizendo que é boa ou ruim. É uma espiritualidade que trabalha aqui mais na matéria, ajudando a gente na matéria. Um guardião. E aqui a carta da luva. A carta da luva, ela fala de conhecimentos passados. Um amor, uma perda, um detalhe na vida da pessoa no passado que precisa ser reavaliado.
Então é isso, tem alguma coisa no seu passado, na sua energia, que precisa ser reavaliada. Mais uma carta, por favor, para clarificar. Ligada à justiça. Alguma coisa pendente na justiça, papéis, herança, documento. Ó, saiu casa 8, e casa 8, além de fechamento de ciclo, é uma casa que fala de herança, de dinheiro vindo de herança. Então, vou colocar aqui, ó, essas pendências na justiça terrena, tá? Então tem coisa aí. Às vezes uma constelação ajuda a resolver essa questão aí. Claro que não vai ressoar para todo mundo. Futuro dessa situação. Ai, peraí que eu soltei aqui. Futuro dessa situação. Ai, tem vitória. 3 de copas, porém ele saiu nessa posição. Ele não saiu nem... Ele saiu deitado assim, ó. É bloqueio. Outra, não, e por quê? Que você tá bloqueando a sua felicidade. Vamos resolver essas pendências do passado, peixes? O apego. Mais uma carta para o inconsciente. O 3 de copas é uma carta assim de paz, de acordos, prazer, felicidade. Só tá no bloqueio. Por que não tá entrando em acordo? Tem trapaça. Ok, então decide quem vai, quem não vai, resolve, né? É como se fosse um cabo de guerra aqui que eu sinto. Um não quer ceder, mas o outro também não. Sabe? Então, vou colocar a energia da justiça divina. Talvez precise de ajuda da espiritualidade. Sim, porque se tiver, trapaça a coisa, né? Porque casa 8 também é uma casa de magia. Que tem várias energias aqui, várias pessoas. E pode ter magia aí, sim. Porque, né? Enfim, as pessoas fazem tanta maldade. Mas, por favor, não vá em nenhum lugar que devolva. Simplesmente um lugar para se limpar e se proteger. Ponto. Acabou. Sem devolver nada para ninguém, sem fazer o mal para ninguém. Se precisar de ajuda, alguma indicação, meu telefone está na descrição do vídeo. Ó, a justiça aqui, a balança, a justiça terrena, essas pendências com papéis, documentos, colou aqui nessa escassez. É isso que está te levando à escassez. Bert Hellinger, que é o que trouxe a constelação para o mundo, assim, claro que ela já existia antes lá na África e outros estudos de terapia, como a Gestalt, terapia primal, enfim. Mas ele que deixou público essa técnica, né, e aprimorou. Ele fala assim, contas abertas impedem a prosperidade. Então, se você tem contas abertas, está devendo, se tem coisas não resolvidas, isso impede o seu progresso, impede a sua prosperidade, porque você está amarrado a uma situação do passado. Mais uma carta para o inconsciente do signo de peixes, por favor. Ó a justiça divina ali, ó, atuando na malquerência. Reforce a sua fé. Caiu na posição de bloqueio. 9 de copas. O 9 de copas, ele fala de felicidade, ele fala de acordos, solução, harmonia, superação e recompensa pelos esforços, mas porém ela sai na posição do bloqueio. O que está bloqueando? Será que é o próprio pisciano ou a outra pessoa? Será que tem magia? Deixa eu usar um outro baralho ainda para tentar clarificar o bloqueio. Clarificando a energia do bloqueio. Clarificando o 9 de copas, por favor, para o pisciano. Uma carta. Caminhos fechados. Não está conseguindo andar. Ok. Por que os caminhos estão fechados? O que está impedindo o pisciano? Por que os caminhos estão fechados? Por ele mesmo, por questões do inconsciente pessoal ou energias externas? Homem com cavalo marrom, tem ajuda de uma pessoa. Fofoca, inveja, maledicência. Tem ataque energético. Às vezes não é uma magia feita, mas é uma magia mental. Às vezes uma pessoa ela tem uma força muito forte mentalmente. Sabe aquela pessoa seca-pimenteira? Que é o que? Inveja, maledicência, fofoca, destruição de reputação. Funciona como uma macumba. Macumba é o nome de um instrumento musical, né? A gente nem podia falar isso, mas funciona como uma magia.
magia ruim, né? Então isso precisa ser cuidado. Reforce a sua fé, reforce a sua fé. Se precisar de uma apometria para que eu possa te ajudar a limpar essas energias, meu telefone está na descrição do vídeo, tá? Ó, e o fundo do deck, o punhal. E aqui já tinha saído, né, essa pessoa, 5 de espadas, que é traição, e o 9 de paus, que é esses bloqueios. Tem mesmo, gente. Tem mesmo. Mais claro do que isso agora é impossível, tá? E o 9 de copas é uma carta tão boa, de felicidade, de acordos, quase quase num 10 de copas, que é a riqueza. Mas aí essa pessoa tá no bloqueio, essa energia dessa pessoa tá te bloqueando nisso. Mais uma carta, por favor, agora, para a posição de influências externas. Julgamento. Julgamento de julgar mesmo, tá? Esse arcano aqui, o julgamento, que é o arcano 20, ele fala de destino, mas fala de uma transcendência. Destino no sentido assim, que às vezes, muitas vezes eu vou colocar Netuno. Netuno é inconsciente coletivo ancestral. O julgamento, tá vendo que tem uns mortos aqui levantando da tumba? Quem são esses mortos? Os ancestrais, simbolicamente, óbvio, né? Ninguém tá levantando da tumba, não. Ele fala de destino, mas fala de uma metamorfose, de uma transmutação. Então existe aqui um padrão arquetípico ancestral que vem se repetindo e que você está transpondo isso, mas existem influências externas deste padrão ancestral. O que resolve isso? Uma constelação muito bem feita. Porque a constelação que trabalha só o inconsciente ancestral, ela fica pela metade. Precisa trabalhar Urano, o inconsciente pessoal, ou seja, o que tem em mim, que eu me identifiquei com aquela dor, que espelhou, aflorou e colou. Porque senão eu vou pegar o livro de história, vou abrir lá e falar, guerra X, vou constelar meu ancestral, o que tem em mim, que isso me afeta, que eu me identifico, entende? Uma constelação bem feita, ela vai olhar para o seu inconsciente pessoal, conectado a esse inconsciente coletivo ancestral. O julgamento é isso, indica que tem padrões ancestrais que estão se repetindo, tá? Indica mudança, indica que é o momento de mudar de planos. Ó, já saiu aqui o 6 de espadas, precisa mudar de plano, precisa renovar. É uma carta, o julgamento fala de renovação, ele fala de uma metamorfose, a melhorias, novos caminhos, novas oportunidades. Porém, essa posição aqui que eu tirei é a posição de influências externas. Então, essas influências externas, ó, inconsciente pessoal, conectado ao seu inconsciente coletivo, conectado ao seu inconsciente pessoal, conectou aqui com Plutão. O que é Plutão? Poder interno, poder de colocar limite, poder de decisão, poder em falar não. Então, essa dificuldade em colocar limites, que é a energia formada por traumas, às vezes eu não consigo colocar limite porque nunca me deram a voz, nunca foi ouvida na minha infância, sei lá, cada um tem a sua história, que precisa ser trabalhado. Eu ajudo, meu telefone está na descrição do vídeo. Isso aqui é um trabalho com neurociência, associado a uma constelação ou uma apometria, porque pode ser uma personalidade sua e não um ancestral. Mas tem influência do passado te atrapalhando aqui. E hoje você, como não consegue colocar limites ou tem dó, tá apegado ao passado, enfim, já saiu o apego ao passado aqui, ó. Que pode ser esse passado, o outro aqui. Que faz com que você não consiga sair deste padrão. Medos, temores do signo de Peixes. Medos e temores. Rei de Copas. Ué, por que tem medo do Rei de Copas? Vamos entender isso? O Rei de Copas é o domínio do emocional. Ele é o progresso, ele é a felicidade, mas também ele pode envolver vaidade. Ele tem o domínio do emocional, mas ele tem uma dor dentro do coração dele. Muito grande o Rei de Copas. Na mitologia ele é Orfeu. Às vezes ele perde a confiança frente aos obstáculos, ele às vezes idealiza demais. E muitas vezes, em meio ao caos, ele perde a fé. Esse rei aqui, por conta da dor interna que ele tem. Então, você provavelmente, por ser pisciano, é uma pessoa muito amorosa. Vem cá, Berê. É uma pessoa muito amorosa, né? Um rei de copas,
Mas aí as pessoas às vezes abusam da sua bondade, sabe? Resultado esperado dessa situação toda, quando a gente entende o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer. Isso aqui tem uma força muito forte, precisa ser trabalhado. Normalmente existe uma personalidade anterior, uma personalidade múltipla, que a gente chama de personalidade múltipla, um fractal, uma parte nossa, ligado a algum trauma, que se conecta ao trauma formado na infância ou intrauterino, que impede a gente de decidir, de avançar. Então, quando a gente se desconecta dessa personalidade do passado, o trabalho que faz isso é a apometria. Eu estou à disposição, também trabalho com a apometria, para conseguir separar isso daqui, né? Te desvincular dessa dor do passado, desses traumas do presente, aliado à neurociência, para resolver essa situação. Para que você consiga agir. Porque ó, Marte pede ação, pede movimento. É como se você estivesse andando com o freio de mão puxado. Resultado esperado. Ai, meu pai, 7 de espadas. O 7 de espadas é uma carta assim de astúcia, mas também pede cautela, empenho. É uma carta que fala de segurança frente às incertezas. Uma coisa importante é assim, diplomacia. Aqui tá vendo que ele tá saindo de fininho? É uma carta que pode indicar traição. Porém, pode indicar roubo. Porém, é uma carta também que fala de astúcia. Frente a essa situação aqui, com essas pessoas que estão te envolvendo, assim, de fofoca, de maledicência, de gente ruim, é saia francesa. Saia francesa. É, assim, uma carta que fala de diplomacia, sabe? Muito bom. Toda carta tem um aspecto positivo e negativo, né? A gente precisa saber em que lado que a gente conecta com isso. Aqui é diplomacia. Eu vou tirar agora uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. E depois eu vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Uma runa, por favor, para o signo de peixes, para a gente conseguir resumir, entender essa leitura de uma forma mais concisa. Me deu vontade de colocar a Fênix, que é o renascimento, aqui, ó. Tem que ser astuto, tem que ser esperto nessa situação. Você tá lidando com pessoas que não são um bom caráter. Ai, que horrível isso, mas é, né? Uma runa, por favor. Gera. A Gera fala da reconexão, da união de 2 polos, positivo e negativo, de 2 forças. Gera. Colheita. Os resultados positivos provindos de atitudes corretas. Resultados positivos provindo de atitudes corretas. Então, assim, se essa carta aqui tiver no aspecto de roubo, cuidado, porque ela indica roubo também. Indica astúcia. Você faz todo o processo de plantio e cuidado com tudo que a terra teve de melhor para oferecer. E agora colhe os frutos desse esforço. Todos os setores da vida estarão rodeados por este momento de glória, inclusive o setor judicial. Lembra que saiu justiça, papéis, casa 8? Indicando que este também é um momento de justiça. É propício para resolver questões jurídicas, fechar contratos e promoções. A representação desta runa são 2 forças opostas que se unem numa só direção. Gera. Eu vou tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Será que eu falei certo o nome? Acho que sim. 3 aconselhamentos para o signo de peixes, por favor. Conecte-se à força lunar, que aqui já saiu como energia do leão, para você se conectar à sua força.
conexão natural, conecte-se com a natureza, com a força da natureza. A natureza faz a gente recarregar as nossas energias, sabe? Um lugar de mar, de verde, de montanha, porque tem bastante estresse aí, tem bastante desgaste. E entre em sincronicidade com você mesmo, com a sua luz, com a sua essência, com o seu lugar de poder. Não se deixe influenciar pelas energias externas. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.